Matheus Oplana, então, só para... Você veja o seguinte, para continuar o que você perguntou, eu acho que a geração atual, como qualquer geração que cumpriu o seu papel, ela não pode estar numa posição radical e tudo que está sendo feito hoje por essa nova geração está errado. Você veja, por exemplo, eram 66 mulheres no Congresso que eu fui eleito. As 66 mulheres foram chamadas para votar em primeiro lugar. Era aquela coisa de deferência que o sujeito diz, primeiro as mulheres, né? Você se levanta, dá o lugar a ela, etc. Quer dizer, era dentro da política estudantil, ou da política naquela época, da UNE, que você considerava que ela era igual a você, porque o voto dela valia igual ao seu, mas deu prioridade que elas votassem. Muito embora a grande maioria ficasse lá, para assistir até o fim, né? Certo? Então, o que eu acho é exatamente, na geração atual, que ela tem a convicção que um grupo, por exemplo, do PCdoB ou do PT, que disputa, nesses últimos anos foi a disputa entre esses dois grupos, disputa os cargos dirigentes da UNE, eles podem até hoje, do ponto de vista do pensamento corrente na geração atual, está agindo certo. Mas eu já conversei com vários estudantes que dizem, eu não vou votar. Pô, isso aí é hoje uma sesmaria de dois partidos. Ou um ganha ou o outro ganha. Ou divide pela metade, etc. Então isso tira um pouco, uma crítica que eu faço, que tira essa coisa de você estar lá naquela conduta de Roger Ferreira, que eu vou entrar na política partidária, eu deixo a UNE de lado. O meu mandato termina, eu renuncio e vou seguir a minha vida partidária. Mas, General, eu queria saber, assim, não havia aquela pressão dos estudantes? Pô, a UNE está falando muito de petróleo, falando muito de Brasil, e está falando pouco dos assuntos de interesse das nossas escolas, dos nossos cursos. Não havia isso pelos estudantes mais conservadores? Não. Naquela época, nós, por exemplo, houve uma grande, vou citar dois fatos. Um da Escola Naval, que houve um rompimento do pessoal da Escola Naval com a direção da escola. E eles foram para a praça pública. E eu participei do comício em frente ao Palácio Tiradentes, que era o palácio onde se reunia a Câmara de Deputados no Rio, naquela época. Qual era a nossa posição? E eu assinei naquela época um manifesto da UNE a respeito do assunto, que foi assinado por mim e pelo secretário-geral, Cândido Mendes, que era o quê? Que nós não colocamos lenha na fogueira. Nós dizíamos com toda clareza, que foi elogiado pelo Correio da Manhã, por todos os grandes jornais do Rio, que eles deviam se entender, porque eles eram diferentes de nós, mas contavam com o nosso apoio, até o ponto que esse apoio fosse no sentido de que eles se entendessem com as autoridades navais, da Escola Naval, e tudo chegasse a um clima de pacificação. E realizasse então o seu desejo de sair da Escola Naval como aspirantes. Não é isso? O outro caso foi Ouro Preto, onde houve uma rebeldia. Eu fui lá. Fiquei numa, não sei se era
Paraíso, era o nome de uma república daquelas. Fiquei hospedado lá, naturalmente. E reservaram um quarto para mim. Eu fui com o Olidair Ambrosio, que era presidente do DCE da Universidade do Brasil. E eles integravam a Universidade do Brasil. Então nós fomos, e lá também a nossa posição foi uma posição de ficar ao lado do diretório acadêmico, mas na conversa que tivemos, tanto aberto como na reunião fechada que tivemos antes da reunião aberta, que eu disse a ele, inclusive o Olidair, que é um grande estrategista também, disse: essa reunião aqui para nós é importante para saber o ponto de vista de vocês e externar o nosso. E o nosso interesse é que isso seja feito na frente de todos os estudantes que compõem, que são representados pelo diretório acadêmico, né, de Ouro Preto. Então, conduziu-se isso com Pedro Calmon, que era o reitor da Universidade do Brasil. Conversei várias vezes com ele. Uma vez ele me chamou para almoçar. Foi o presidente, foi o Olidair, com vários outros diretores do DCE. Eu fui com o Cândido Mendes e nós, o pessoal de Ouro Preto. Praticamente foi 3 ou 4 dias depois que se deu o acordo, fechou o acordo. E tudo se pacificou. Quer dizer, então nós não fomos para lá como iam para a praça pública pedir a guerra. Nós fomos para lá, como foi o caso da Escola Naval, como lá em Ouro Preto, pedir a pacificação, que numa mesa redonda se discutisse os pontos divergentes para se chegar a um consenso, não é isso? E se chegou, alguém perdeu, alguém ganhou, mas ganharam todos, a universidade, e ganhou Ouro Preto. Fausto Mata Machado, que era presidente que era da UED, participou. Venero Caetano da Fonseca, que depois foi o substituto dele, nessa época era um dos diretores, não sei se vice-presidente, que o presidente estava viajando do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. Ele também participou. Mas o que é que nós conversamos lá, tanto na reunião fechada como na aberta? E tinha que se marchar para encontrar uma solução. E uma solução é de você chegar a um entendimento. E o entendimento se faz por colocar as cartas na mesa e se chegar, um cede, o outro cede, um avança, o outro avança, e chegar no fim a uma conciliação. Foi o que foi feito. Isso, Genival, mas isso nem sempre foi tudo tão pacífico, né? Quando teve a invasão da Uni pela polícia mesmo, né? Aí houve 2 fatos que eu conto no relatório, que foi feito, e aí está sendo feito. Na ocasião, você veja bem, houve um aumento de 50% nas passagens dos ônibus, dos bondes, que era light. Quem era light? Era o que os cariocas chamavam o povo canadense, era o truste, que comandava os bondes, inclusive. Então, quando é que eles fizeram? Naquela época, a política tarifária do governo em referente a esse assunto era do Ministério da Agricultura, que era comandado pelas forças mais conservadoras do governo Dutra. E eles esperaram exatamente o início das férias em janeiro, dia 4 de janeiro ou 5 de janeiro, e o recesso do Congresso. Aí meteram o aumento da passagem. Resultado, os estudantes, os poucos que haviam na cidade, porque muita gente viajou de férias
coisa. E não tendo aula, não tem um centro onde tem os estudantes se reúnem, né? Mas mesmo assim, eles foram para os pontos mais importantes da cidade, a Praça 11, o Largo da Carioca, e os pontos, e fazia aqueles grupos, paravam os ônibus, subiam nos ônibus, faziam o discurso. A gente falava aí 1 ou 2 minutos no máximo, para não interromper a viagem, e também não chatear os sujeitos que estavam na viagem. Mas um soldado de polícia, defronte da UNE, passava os bondes, iam para o Leblon, Flamengo, etc. Era via Flamengo, tem os via Catete, via Flamengo. Você não é dessa época, nem conhecia o Rio. Então, quando ele chegou, um soldado de polícia que ia lá, que ia no ônibus, disse: acaba com essa conversa, tal, querem insuflar. O povo não acompanhou. Porque os que eram usuários do sistema, ele estava ferido no bolso. Tá? Então, dessa coisa, ele partiu para agressão a um estudante. Por que essa coisa que foi defronte da UNE? É porque servia lá o almoço e o jantar a mais de 2.500 estudantes por dia. Era o restaurante do SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social. Tá? E tinha o restaurante da UNE, se pagar R$2, ou 2 cruzeiros na época. Era uma coisa pequena. E disso surgiu um tumulto. O soldado disse que foi agredido, telefonou lá para o coisa, vieram os sujeitos da coisa, cercaram o edifício, e eu estava jantando na cidade quando peguei o bonde. O outro amigo que estava comigo, ele morava para o lado da Avenida Getúlio Vargas, etc. Eu peguei o ônibus, então, para voltar para onde eu residia também. Então, isso era 8 horas da noite, 7h30 para as 8 horas. Quando eu cheguei no Catete, indo no bonde do Leblon, que tinha que ser via Flamengo, cheguei lá, o ônibus entrou, passou direto. Eu chamei o sujeito: o que é que está havendo? Ele disse: não, porque lá ninguém passa, tem um grande tumulto da onde ela está cercada, etc. Aí eu digo: então, para aí que eu vou saltar. Aí ele tocou na campainha, eu saltei, atravessei a Correia Dutra e fui lá para a Serra da Une a pé. Quando eu cheguei, tinha um grande circo de militares, né, cercando a Une. Então, eu quis entrar, os soldados disse: não pode. Aí eu puxei a carteira, mas eu sou o presidente da UNE. Aí ele disse: um momento. Aí chamou o sargento chamou o capitão pediu o meu documento, pegou lá um carnê, escreveu a hora em que eu estava apresentando, e eu então entrei. O prédio estava totalmente apagado, os estudantes das janelas gritando. Aí cria aquele ambiente. Quando eu entrei, peguei o grupo mais, que eram Meia e vários outros que eu conhecia, que eram estudantes universitários, chamei ele e disse: olha, a situação